Olá, eu sou a Richelma Barbosa, fisioterapeuta neurofuncional pediátrica, e hoje eu vou conversar com vocês sobre algo que nós temos muita inquietude na prática clínica: como tratar de forma afetiva e eficaz um bebê que convive com torcicolo muscular congênito. Afinal de contas, são muitos os sinais e sintomas que esses bebês apresentam e nós precisamos, enquanto profissionais, ofertar para essas crianças a melhor qualidade de prática baseada em evidências e, principalmente, respeitando as preferências da criança, respeitando os anseios, os medos e os desejos desses pais tão temerosos em relação ao desenvolvimento do seu filho. O torcicolo muscular congênito, como nós já conversamos e é importante elucidar, é a terceira desordem músculo-esquelética que acomete bebês na primeira infância, justamente devido ao estiramento ou encurtamento do músculo esternocleidomastoide. Esse músculo é responsável pela rotação contralateral da cabeça e inclinação. Quando a criança apresenta fatores de risco pré-natais, perinatais, pós-natais, para a ocorrência desse encurtamento muscular, desse estiramento muscular do músculo esternocleidomastoide, onde afetivamente nós chamamos de, numa sigla chamada ECOM, o que acontece com esse bebê? Esse bebê tende a direcionar a cabeça para um lado e levemente inclinada também. Esse bebê desenvolve uma preferência postural. O torcicolo muscular congênito nós já conversamos, mas é importante lembrar, nós podemos ter o torcicolo leve, moderado ou o mais grave, com limitação de amplitude, com presença de nódulo de espessamento ao longo do trajeto do esternocleidomastoide, com dor, com restrição. Então, esse bebê com diagnóstico de torcicolo muscular congênito, ele precisa ser avaliado e tratado. E as evidências científicas no guideline de abordagem e manejo de crianças com torcicolo muscular congênito é muito bem descrito na literatura científica o nível de evidência para essas crianças. E é discutido que, quanto mais precoces as crianças forem encaminhadas para o serviço de fisioterapia, crianças numa idade média de 0 a 2 meses, mas vamos estender até os 3 meses, melhor os desfechos clínicos para essa criança. Por quê? Nós sabemos que de 0 a 3 meses o bebê ele ainda não tem o controle postural, o controle cervical, ele ainda não tem o sinergismo de extensores e de flexores cervicais, e devido a essa imaturidade desse componente biomecânico, o bebê ainda fica na postura em que ele é colocado. Então, as horas em que esse bebê está acordado, geralmente ele fica posturado de uma única forma. E isso a gente precisa o quê? Observar. Então, o bebê, quando chega nas nossas mãos para avaliação antes dos 3 meses, melhor oportunidade a gente tem de oferecer um desfecho de um bom controle cervical, alinhado não somente em prono, mas também um controle de alinhamento biomecânico cervical em supino, no colo. Então, a partir do momento que a gente avaliou todo o impacto desse torcicolo muscular congênito nos inúmeros sistemas corporais desse bebê, até os 3 meses o bebê ele dorme muito, mama muito e fica posicionado nesse sentido, da forma com que os pais oferecem. Então, até os 3 meses, a vigilância do excesso de posição supina é muito importante, como um preditor para que a gente não deixe o bebê chegar a desenvolver a plagiocefalia. Nós já conversamos anteriormente que plagiocefalia com torcicolo muscular congênito, quando elas estão ocorrendo juntas, existe uma maior chance para um desfecho negativo até 1 ano de idade, desde que essa intervenção precoce ela não seja realizada até os 3 meses. Então, se a gente quiser favorecer ganho de amplitude de movimento, diminuição do espessamento do nódulo do esternocleidomastoide, facilitando as habilidades motoras de acordo com a idade de 0 a 3 meses, a intervenção precoce ela é essencial. Mas a literatura aponta algo muito importante.
Não adianta também somente o bebê chegar precocemente na nossa mão e nós elencarmos as melhores estratégias clínicas para o tratamento desse bebê, se os pais não recebem a orientação adequada. Existe uma forte evidência científica de que pais de bebês com torcicolo muscular congênito, quando são muito bem orientados sobre a prática da supervisão, da vigilância postural do seu filho, essa vigilância postural não inclui somente o sono, mas a vigilância postural do bebê, durante o banho, as vestimentas, as trocas posturais, durante o dormir, durante o uso do colo, durante o amamentar, durante o brincar e, principalmente, pais vigilantes durante as horas acordadas do seu filho, eles ajudam muito nos bons desfechos em relação a melhora da amplitude de movimento cervical, diminuição de nódulos de espessamento, diminuição de quadros de choro e dor. E a criança acaba desenvolvendo melhor conforto e qualidade na adoção de determinadas posturas e que essa criança não consegue realizar. Ok, para que nós possamos tratar mais eficazmente esse bebê com maior eficácia, melhor resultado, claro, a gente tem que buscar nesses ensaios clínicos randomizados, essas revisões sistemáticas que nos apontam os melhores desfechos clínicos para bebês com torcicolo muscular congênito. Esses melhores desfechos clínicos são observados com o uso de microcorrente. Então, a gente pode, de repente, estar utilizando, indicando a microcorrente com uma baixa frequência, um baixo comprimento de onda ao longo do trajeto do músculo externo cleidomastoide, em torno de 5 a 15 minutos, favorecendo, né, a liberação desses portais de dor para melhorar os níveis de mobilização passiva desse pescoço, desse ombro, dessa cintura escapular. Diminuindo a dor e o desconforto do bebê, a gente consegue realmente realizar posturas com alongamento ativo. E o bebê consegue vencer a gravidade com mais conforto. Haja vista que, se ele está convivendo com uma dor, com uma inquietude, com uma falta de habilidade muscular, a dor ela acaba atrapalhando e o bebê pode adquirir o quê? Assimetrias posturais compensatórias para que ele possa fugir desse quadro de dor. Além disso, existem também evidências de que o alongamento passivo, realizado numa dosagem adequada, mas principalmente o alongamento ativo dentro de posturas com terapias lúdicas, favorece também o ganho dessa amplitude de movimento de rotação cervical, favorece os ganhos de participação da criança durante as transições posturais, mas alongar passivamente o bebê requer muito cuidado, requer muito controle, muita cautela, pois dependendo do quadro de dor, dependendo do tipo de torcicolo muscular congênito, dependendo da presença ou não de nódulos de espessamento no trajeto do esternocleidomastoide, o bebê não vai tolerar esse alongamento. Então, nós precisamos ser criativos e olhar o ambiente que o bebê se encontra, seja no consultório, seja na casa da criança, no colo do papai ou da mamãe, seja durante o sono. Então, nós temos que avaliar todas as oportunidades ambientais em que esse bebê se insere para que nós possamos extrair os fatores ambientais que facilitam e que impactam negativamente nesse processo. Então, por que não começar a ler biomecanicamente a influência, né, da rotação cervical nas habilidades do bebê de acordo com a sua idade? Então, a gente pode, de repente, estar associando o uso do colo do pai ou da mãe durante o bebê estar sendo carregado para que a gente possa estar incentivando realmente a rotação cervical contralateral de forma passiva, enquanto a mamãe chama ele para olhar para um lado, enquanto ele escuta um barulho de um chocalho, de um brinquedo, de um estímulo sonoro. Por que não se utilizar de estímulos visuais para favorecer essa rotação cervical de forma ativa? Afinal de contas, o bebê ele está conhecendo e explorando o mundo agora. Então, ele precisa ser estimulado por entradas sensoriais, auditivas, visuais, táteis, sinestésicas. Então, nós precisamos começar a recrutar esse repertório motor de controle cervical a partir de entradas sensoriais, seja no colo da papai ou da mamãe, seja
no brincar de supino. A gente sabe que existe uma grande demanda de quantidade de horas em que o bebê fica de barriga para cima. E essas assimetrias, essa inclinação, ela é bem percebida no supino. Quando a gente tira a foto do bebê, os mêsversários, em que existe um registro de foto do bebê deitadinho de barriga para cima, e essa inclinação aparece. Como posso estar estimulando o meu filho, ou como posso estar orientando os pais a criar estratégias de rotação cervical nessa posição, impactando em habilidades motoras futuras, como o rolar para os dois lados, impactando em habilidades motoras como o tolerar deitar de ladinho direito, o tolerar deitar de ladinho esquerdo, como o alcançar brinquedos. Pensem, se eu tenho uma inclinação lateral da cabeça e preferência para um lado, eu vou usar somente esse lado do meu corpo e vou esquecer de negligenciar o lado contralateral. Aí eu vou estar dando oportunidade para quê? Para a instalação de uma neuroplasticidade negativa e todos os efeitos deletérios relacionados a ela. Aí nós podemos elencar o uso preferencial de um lado em relação ao outro, o desenvolvimento do esquema perceptual desse bebê, e a lei negativa, né, da neuroplasticidade. Se eu não uso o segmento, eu perco. Se eu perco, eu atrofio, eu esqueço a existência. Então, por exemplo, aos 4 meses, o bebê ele precisa encontrar a linha média, encontrar as duas mãozinhas, encontrar o seu eixo. Frente a um torcicolo muscular congênito, isso não acontece. Então, a gente tem que preventivamente, o mais precoce, prevenir isso. Favorecer o alinhamento biomecânico, favorecer a simetria desse bebê, a simetria para o alcance, para a exploração de brinquedo, a simetria para levar uma mãozinha na boca e a outra também, a simetria para pegar um pé e o outro também, pé-mão, mão-pé, tudo isso impactando na ativação de sinergias de flexores de tronco, que também vão favorecer habilidades futuras como rolar, o sentar com apoio, sentar sem apoio e por aí vai. Então, observe que eu estou falando muito, sim, de fisioterapia precoce antes dos 3 meses, pois ela vai favorecer uma grande resolutividade a nível de prognóstico futuro no desenvolvimento infantil dessa criança. Precisamos também elencar que a via de entrada visual ela é importante, pois se eu tenho uma preferência visual somente para um lado e não uso o outro lado, eu posso desenvolver estrabismos convergentes e a minha acuidade visual também pode ficar limitada. Então, nós precisamos apresentar o mundo para esse bebê com torcicolo dos dois lados, utilizando estímulos cardes de contraste, de cores, as cores primárias, trabalhando a questão da luz, ambiente luminoso, ambiente em penumbra, para que o bebê possa também ser estimulado visualmente. Então, existem inúmeras estratégias, é muito rico e muito prazeroso trabalhar com torcicolo muscular congênito, ainda mais quando a gente pensa que ele vai muito além, né? O torcicolo vai muito além de aspecto motor, e a gente sabe que o bebê chegou ao mundo para aprender a conviver num novo ambiente, num ambiente antigravitacionário, em que ele precisa recrutar os seus sinergismos musculares, já que nos primeiros meses existe uma maior ativação flexora. E já tentou se colocar no lugar desse bebê? Você tentando ativar seu mecanismo extensor de sobrevivência contra a gravidade, com uma inabilidade muscular, com dor, com contratura, com desconforto, aí vai ser aquele bebê que só chora e os pais não sabem lidar. Então, nós precisamos realmente ter em mente essa importância de trabalhar todo o aspecto do controle motor nesse bebê com torcicolo. O uso da bandagem, né? Existem também muitos questionamentos sobre o uso da bandagem. A evidência científica, o guideline nos mostra uma baixa recomendação sobre o uso de bandagem. Por mais que existam ensaios clínicos que mostrem que a bandagem adicional à fisioterapia convencional trouxe ganhos relacionados à amplitude de movimento passiva, mas ela esses desenhos metodológicos não foram tão bem impactados em relação ao resultado. Então, a gente sabe que pode ter tido resultado em alguns ensaios clínicos randomizados, mas a qualidade metodológica ainda não trouxe uma relevância para que se tivesse uma forte recomendação sobre o uso da bandagem. Outra recomendação fortíssima
que é a abordagem da centrada família, que a gente já falou anteriormente. Outra recomendação fortíssima é sobre a realização de exercícios domiciliares. Então, o bebê faz a prática da fisioterapia, baseada em evidências no ambulatório, no consultório, no centro de reabilitação. Mas quando essa prática é realizada com horas, né? Horas somadas ao longo da semana, com participação de pais empoderados, pais bem orientados e vigilantes sobre a postura desse bebê, isso impacta positivamente, né, nesses desfechos clínicos que nós queremos que sejam tão esperados a médio, a curto, médio e longo prazo. Nós precisamos, na verdade, eu sempre faço essa reflexão, acho que a gente não pode abandonar os bebês que tiveram histórico de torcicolo muscular congênito. Seria necessário que nós tivéssemos um olhar de corte para esses bebês. Como é que esse bebê hoje, com 3 meses de idade, vai se desenvolver quando ele tiver 1 ano? Será que o torcicolo muscular congênito também pode impactar em habilidades motoras futuras? Sim. Crianças que chegam tardiamente para a prescrição da fisioterapia, tardiamente a gente diz entre 3 a 6 meses, elas já podem ter um maior impacto a nível de controle de tronco, que impacta na questão do sentar, do engatinhar e por aí vai. E também impacta muito no uso de membro superior. Então, essas abordagens mais específicas devem ser bem implementadas precocemente, mas quando a criança já vem mais tardiamente, nós temos que pensar como fazer, né? Correr contra o tempo, né? Atrás do tempo perdido, desses meses de um não uso aprendido, em que esse bebê aprendeu a viver contra a gravidade, convivendo com o torcicolo. Atenção, alguns torcicolos, principalmente os mais leves, eles tendem a desaparecer ao longo do tempo. Mas os moderados a grave, eles podem trazer as consequências. E essas consequências, quando vistas tardiamente, podem impactar em uma criança que usa mais um bracinho em relação ao outro, pode impactar essa criança que não está sentando, está caindo muito, inclinando mais para um lado e para o outro, pode impactar nas habilidades de engatinhar, no momento de ficar em pé, a criança fica em pé na ponta de pé, mais de um lado em relação ao outro, quando anda, pode estar tropeçando, uma criança quando estiver na fase escolar, atraso de escrita, escoliose, desvios posturais, quando for correr ou participar do recreio, tropeça e cai. Então, olha só, a criança ela tem seu maior pico de neuroplasticidade até os 2 anos. Então, como a gente pode estar utilizando evidências científicas numa abordagem precoce dessa criança? Por mais que ela tenha chego tardiamente depois dos 3 meses, nós temos que começar a olhar com olhos para esse bebê muito além do aspecto motor, mas sim, o que eu posso estar favorecendo de habilidades motoras, né, e na idade que o bebê se encontra, com olhos e perspectivas para o futuro. Aí, a prática clínica, nós sempre temos que ter em mente, sim, o alto nível de evidência e utilizarmos e extrairmos com sabedoria o que a evidência científica nos mostra, o que a evidência científica nos diz, para que nós possamos utilizar na nossa realidade. Outro adendo, a mobilização de tecidos moles, a liberação miofascial ao longo do trajeto dos músculos esternocleidomastoide também tem uma autorrecomendação científica. E se os pais forem orientados pelo fisioterapeuta pediátrico a reproduzir essas técnicas de liberação desse tecido mole em casa, também favorece uma abordagem centrada na família eficaz, afetiva, para que a criança ela não só melhore melhore scores de amplitude de movimento ou de força muscular no ambiente do consultório, que é um ambiente controlado, mas que a criança possa melhorar todos os domínios do seu desenvolvimento, como domínio motor, sensorial, cognitivo e perceptual, não somente no hoje, no agora, na idade que a criança se encontra no seu atendimento, mas que esses domínios eles sejam pensados desde o processo de construção da avaliação, dos objetivos terapêuticos sendo construídos de mãos dadas com os pais, com olhares para o futuro, para que nós não possamos ter impacto e prejuízos no desenvolvimento infantil, não somente até os 2 anos, mas numa idade escolar também, onde outras habilidades motoras, perceptuais, sensoriais serão recrutadas nessa criança.
Então, para que uma prática fisioterapêutica seja realizada com eficácia, nós precisamos sempre buscar evidência científica e, atrelada a essa evidência científica, utilizar com sabedoria no cenário terapêutico que a gente se encontra, levando em consideração as necessidades do bebê, se esse bebê chegou precocemente ou não para a gente, respeitando os anseios, as expectativas dessa família, trazendo a família para o cenário terapêutico e construindo junto todo o histórico de objetivos, de desejos que essa família quer construir com essa criança. E sempre, sempre vigiar o desenvolvimento dos nossos bebês que convivem com diagnóstico de torcicolo muscular congênito. Caso você tenha gostado do conteúdo, compartilhe com alguém que tenha interesse.